Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no programa da Rádio Chante, a rádio que te ouve. Para quem não me conhece, meu nome é Paola Irã, do Manifestar Tarô, e eu tô super alegre porque eu tô aqui à frente do programa hoje para conversar e bater um papo com essa pessoa que eu admiro muito e que ajuda muitas pessoas, que é o professor Wagner Borges. Tudo bem, professor? Que legal estar aqui. Vamos bater um papo aí sobre temas espirituais Sim. da forma mais aberta que a gente puder. E aí o que eu puder contribuir, vamos nessa. Maravilha. Eu tô aqui em nome da Ju também, né, a pioneira da rádio, então agradeço novamente sua presença em nome dela também, já pode ser que ela chegue. E, gente, vamos mergulhar, tá? Se você não conhece o professor Wagner Borges, agora é o momento de você entender o quanto ele, né, contribui aí na nossa jornada. Então, para começar, professor, assim, né, eu já te admiro e conheço um pouco, mas tem muitas pessoas que vão chegar nesse vídeo que pode ser Sim. que nunca tenham escutado sobre o seu caminho, né? Então eu gostaria que você falasse primeiramente como iniciou a sua jornada na espiritualidade. Eu tô agora com 64 anos, eu sou do Rio, moro em São Paulo há mais de 30 anos e na década de 70, quando eu era adolescente, eu comecei a experimentar um fenômeno que na época eu não sabia o que era, não tinha ninguém para conversar, que era a tal da viagem astral ou projeção astral. Eu deitava para dormir e durante o sono tinha a sensação de me desprender espiritualmente para fora do corpo, olhava, o meu corpo estava deitado sem eu estar dentro. Levei um ano para descobrir o que era exatamente aquilo, não contei para ninguém inicialmente, porque eu sabia que ninguém ia me entender, e aí eu sozinho, adolescente no Rio, comecei a procurar literatura dentro de estudos espirituais para me explicar o que estava acontecendo. E aí nessa busca eu lia de tudo. A literatura espírita, a literatura de umbanda, ocultista, teosófica, o que me foi ótimo porque me manteve com a mente aberta, e aí descobri que em várias dessas áreas, em algum momento se tocava no tema da saída do corpo, só que cada área trabalhava e abordava de maneiras diferentes. Então pegava um capítulo de um livro, pegava outro e ia juntando e vendo até que ponto aquilo ia ao encontro do que eu estava sentindo. Então é óbvio que eu fui aprendendo coisas correlacionadas, mas às vezes tinham muitos mitos, engessamentos doutrinários, né? Porque a pessoa às vezes falava de saída do corpo, mas prendia aquilo dentro da doutrina dela. Sim. Eu não estava atrás de doutrina, eu queria entender o que era de uma forma aquela geral. saída do corpo. E aí o engraçado, eu encontrei gente que falava assim: você quer sair do corpo? Dorme de branco. E eu, adolescente do Rio, um calor infernal, dormia de cueca e saía do corpo do mesmo jeito. E eu já ouvi jeito. você falar que você gostava de rock, né? Não, então só usar branco eu gosto, não gostava. Eu adoro o rock da década de 70. Eu gosto muito de Pink Floyd, Yes, Queen, Beatles e Rolling Stones. Até hoje eu sou apaixonado. Trabalhava no escritório de dia, fazia o 2º grau à noite. E essas experiências emergiram sem eu frequentar lugar nenhum. Aí às vezes me perguntavam: por que você foi se enfiar nesse negócio? E eu falava: não fui me enfiar em nada, eu deitei para dormir. Apenas. E durante o sono, esta experiência começou a acontecer. Então levei um ano lendo para entender e aí descobri que haviam relatos dessas saídas do corpo ao longo da história, notadamente nos templos da velha Índia, do velho Egito, da velha China, e que o nome disso, dentro das tradições mais ocidentais, era projeção astral, ou viagem astral, ou experiência fora do corpo. E aí, quando eu comecei a me deparar com essas informações, eu fui vendo que aquilo era mais normal do que estava todo mundo falando, porque você falava naquilo, alguém falava: isso é pro yogi que mora no Himalaia, isso é pro cara que mora dentro da pirâmide. Tentando trazer uma hierarquia para uma experiência que era todo mundo natural. pode vivenciar. E eu morava no Rio de Janeiro, não estava em Himalaia nenhum. Na minha casa era uma mistureba, que meu pai era materialista, a minha mãe era evangélica, minha avó católica, e elas achavam que eu estava com o diabo. Veja, eu não estava em nenhum Himalaia, eu estava numa casa que o meu pai achava que eu estava doido e minha mãe e minha avó achavam que eu estava endemoniado. Só que a experiência era tão real que eu não tinha dúvida do que estava acontecendo. E aí passou-se um ano, eu comecei a deixar aquilo fluir, porque eu também sentia outras coisas, como a paralisia do sono. Eu acordava e não conseguia me mexer, que é uma coisa que acontece com milhões de pessoas. Comigo também. Eu tinha medo, porque eu não sabia o que era. Até que eu descobri
que se eu não tentasse me mexer, ficasse bem quietinho, aquela saída do corpo acontecia. Eu tinha 15 anos na época, hoje eu tenho 64. Foram centenas de paralisias do sono ao longo dos anos. E o que eu passei a fazer? Não me mexer, relaxar e tendo a saída do corpo. Então descobri uma saída através dessa paralisia. Sim. E eu estava ali deitado, tinha aquela falsa sensação de queda, que você dá um tranco. Tinha a sensação que a minha aura dilatava. E tudo isso sem ter ninguém para conversar lá no meio da década de 70. Então, com o passar do tempo, essas experiências elas foram se desenvolvendo porque eu comecei a deixar acontecer. Elas eram espontâneas. Eu comecei a perceber seres extrafísicos da seguinte forma: desencarnava um cara do bairro, eu ia ao velório, dias depois saía do corpo e encontrava o cara lá fora, e o cara estava vivo, não estava no cemitério. Então isso foi mudando minha maneira de olhar, mas eu não podia falar aquilo para ninguém. Com o tempo, começaram a aparecer os guias espirituais e mentores. Repara, eu não frequentava lugar nenhum. Local, sim. Quando eu falo guias, no sentido aberto, não de uma doutrina ou outra. E eles começaram a me orientar como eu poderia evoluir através daquela experiência. E aí o que eu descobri? Não tinha ninguém para eu conversar aqui. Quando eu saía do corpo, aparecia esse pessoal e conversava comigo. E um detalhe, eles não eram fantasmas nem bolinha de gás, eram pessoas que moravam em outro plano, num corpo sutil que tinha a forma humanoide, mas era translúcido. Mas eram pessoas, não eram divindades. Então eu descobri que o plano espiritual era feito de gente. E de gente você não tem medo. E eu descobri que essa mesma gente lá, quando a pessoa falava que, meu Deus, é um espírito. E para mim era uma pessoa. Então eu, muito jovem, fui me acostumando a lidar assim. A lidar com isso. Quando eu cheguei aos 19 anos, eu comecei a dar palestras no Rio de Janeiro. Novo, né? E aí as palestras começaram a lotar. E um monte de pessoas que tinham paralisia do sono e saídas do corpo começaram a chegar. E aí eu comecei a dar palestra. Com 19 anos, estou nessa vida. Até hoje vim aqui para São José fazer uma palestra que vão ter centenas de pessoas hoje à noite, que é um grupo de Umbanda. Porque eu vou a muitos lugares, grupo esotérico, Umbanda, centro espírita, igreja, onde alguém me chamar, eu vou ali compartilhar essa vivência que eu tenho, que para mim não tem nada a ver com a religião X ou Y, é uma capacidade que cada um dentro da sua linha pode trabalhar e educar e desenvolver da sua maneira. Sim. E uma dúvida, então a primeira experiência que você teve não foi necessariamente com o corpo, né, com essa sensação de que o corpo tá preso, não, já foi direto foi fora do corpo. Foi um ano depois de eu ter tido a primeira saída que começou a rolar a paralisia. Eu deitava e acordava já saindo, sem saber como, assim, flutuando. Foi depois de um ano que a paralisia começou a acontecer. E pessoal, particularmente falando, eu estava até comentando com o Wagner aqui nos bastidores, que eu já tive muita experiência, tenho, e o que me salvou foi esse entendimento do relaxamento na hora. Você tem mais alguma dica para quem está sofrendo muito nesse processo? Perder o medo, porque isso é espontâneo, vai acontecer outras vezes. Na hora que a paralisia ocorrer, simplesmente pensa, não tem perigo, estou tranquilo, fica quieto. A saída vai ser inevitável. O problema é que a pessoa desperta num estado alterado, não consegue se mexer, ela sente medo. E o medo dispara adrenalina, que acelera. Então o metabolismo está bem baixinho, as ondas cerebrais baixas, ela desperta, tem medo, acelera, ela faz assim, ai meu Deus, o coração na boca. E aí, pessoas próximas tentando ajudar acabam te confundindo, porque elas não estudaram o que causa aquilo. Então cada um dá um palpite de acordo com o que não sabe. Por exemplo, o diabo te agarrou, o espírito obsessor está te obsidiando, fizeram uma magia para você. Nada disso bate com o que é a paralisia do sono, que hoje a medicina estuda pelo âmbito da medicina. Ela é fisiológica, ela acontece, metabolismo baixo, ondas cerebrais baixas. A maneira de lidar com ela é que varia. Se alguém estuda a parte espiritual, começa a deixar acontecer e fluir. Se alguém não estuda isso, vai travar e aí vai sofrer, porque isso vai acontecer várias vezes ao longo dos anos. Sim, perfeito. Eu lembro que na minha ignorância, quando aconteceu, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pra minha avó e falar, vó, eu tô com algum encosto, vó, tem algum demônio na minha casa? Que é o que o pessoal pensa normalmente e não tem nada a ver. Nada a ver. É uma sensação diferente, é um estado alterado. Eu
eu tinha 15 anos experimentando essa paralisia, eu encontrei um livro que tinha saído na época, 1978, chamado Projeção do Corpo Astral. Era um livro de 1929, na América do Norte, que tinha acabado de ser traduzido no Brasil. Sylvan Moldon era o autor. Quando eu comecei a ler o livro, ele tinha um capítulo inteiro sobre a paralisia do sono, que ele chamava de catalepsia astral. Ele contando que tinha. Eu falei, cara, eu sei que é verdade o que esse cara está narrando, porque é o que eu sinto. E aí foi que eu descobri que esta sensação era mais comum do que se imaginava, mas quase ninguém falava dela em aberto. Foi aí que eu fiquei mais tranquilo para deixar simplesmente acontecer, porque com ele também tinha medo, até ele descobrir que se ficasse quietinho, ele tinha a saída do corpo. Inclusive, para quem está assistindo a gente, esse livro é da editora Pensamento. Olha. Projeção do Corpo Astral, Sylvan Moldon, acha hoje em sebo, ele está esgotado, tem um capítulo inteiro sobre esta paralisia. Sim, nossa, perfeito. Pessoal, fica de olho então aí na sugestão. E eu achei interessante você falar novamente, né, desse assunto da paralisia, porque o meu pai, ele tem bastante também, e aí eu vou trazer uma dúvida que todo mundo tem. Eu consegui relaxar e sentir um pouquinho de leveza na saída. O meu pai, ele fala que tem tanto medo porque ele acha que se permitir o relaxamento, ele não volta. Isso e aí eu queria que você falasse sobre esse assunto. Se fosse assim, eu já tinha ido embora há muito tempo. E muita gente falava assim pra mim, cuidado, você pode morrer e não voltar. Todas as pessoas que disseram que eu ia morrer na década de 70, todas morreram e eu não. Olha a ironia. E aí eu descobri outra coisa, sair do corpo não me mata, mas o fato de eu estar num corpo vai me matar um dia, porque tudo que está vivo... Então não é a saída que te mata, tá vendo? Só que ninguém sabia disso. E à medida que eu fui descobrindo, eu percebi, tem muitos outros também tendo as mesmas coisas. Eu preciso vir a público e contar. Perfeito. E aí, ao longo do tempo, eu tenho ajudado muita gente, clareando um pouquinho, contando tudo isso. E nota, eu não estou doutrinando ninguém, eu não falo em nome de doutrina alguma. Eu estou falando de uma sensibilidade humana que desabrocha e que ficou muito envolvida em mitos. Ai, maravilha, maravilha. Tá vendo, pai? Então pode tentar explorar mais um pouco, que você não vai partir dessa pra melhor. Eu vou falar claro, você tá perdendo uma grande chance de experimentar algo que vai expandir sua consciência. Nossa, professor, ele fala que todo dia tem. Eu falo, pai, escuta o Wagner, tenta relaxar um pouquinho. Ele, Paulo, e se eu não voltar? Eu falei, não, ele fala que esse livro, Projeção do Corpo Astral, se ele adquirir, vai deixar ele mais tranquilo. Mais tranquilo, e não tem jeito, né? Conforme a gente começa a estudar, o medo vai indo embora. Não, o que era sobrenatural, quando se torna conhecido, se torna natural. Se você tem um véu escuro e você não sabe o que é que tem do lado de lá, pinta o medo do desconhecido. Então, alguém com medo não dá um passo em frente, porque ele tem medo do que tem à frente. Quando você estuda e levanta o véu e vê o que é que tem, você vai para frente. Medo não deixa a pessoa evoluir. Sim, perfeito. Eu lembro que na minha infância eu tinha muita experiência também de clarividência, ainda tem até hoje, né? Mas aprendi a lidar melhor. E eu vi o Gasparetto uma vez falando, e você é bastante amigo dele, né, professor, que eu sei. E ele comentou, pessoal, enquanto vocês ficarem nessa vibração baixa, achando que tudo é demônio, achando que tudo é coisa ruim, você vai ficar preso aí nessa questão mental, porque o medo é uma coisa mental. E o medo, ele também cria fantasia. Você tá no escuro, tá dormindo. Tava bastante calor aqui em São José. Você deixou a janela aberta. 4 da manhã, entrou um besouro voando. A carapaça das asas do besouro é bem dura. E ele bate no armário. Na hora que ele bate, vai fazer um ruído, tleque. Você acorda, ai meu Deus, tem alguém aqui. É alguém. Aí ele cai no chão, faz tleque, tleque. Aí você fala, meu Deus! E aí você levanta, acende a luz e não tem nada. E aí você vai deitar. Então, é um medo desconhecido. Só que tem um detalhe. Se fosse uma presença espiritual, acender a luz não tiraria ela. Mas as pessoas não pensam nisso, porque na hora do medo ela não raciocina. E tem algumas que cobrem a cabeça. Se fosse um espírito, ele atravessa a coberta e fica lá dentro, não adianta nada. Não adianta nada. Mas na hora do medo, a pessoa não raciocina, a adrenalina sobe, ela só reage, ela tenta sair correndo, quebra a perna, bate no armário. Quando era um evento, era um besouro. Ela fala, o umbral inteiro entrou no meu quarto, era um besouro. Então o medo, ele exacerba a imaginação e você imagina um monte de coisas que não estão ali, mas a sua mente cria. Outra coisa,
isso eu vi muitas vezes. Você vê um espírito meio denso, tá? Porque você acorda paralisado, a tua sensibilidade abre. Sim. Então você vê algo ali. Mas não foi aquele algo que te causou a paralisia. É que na paralisia, a tua sensibilidade abre e você vê. Sim. E aí, você vai ver o quê? Um vulto escuro, é um espírito que não é luminoso, vamos chamar... Ok. Agora, muitas vezes tem um guia espiritual luminoso no quarto e a pessoa desperta naquele meio a meio, não consegue perceber, só percebe um vulto, porque a clarividência dela não está aberta. Sim. E ela fica com medo e era um guia. Não era um espírito. Eu tinha um vulto, e não era um vulto, era que eu não estava vendo direito. Perfeito. E assim, eu fico imaginando, né, essa questão da... Beijo, Ju! Essa questão da visão, né? Querendo ou não, faz a gente ficar nesse aprisionamento mesmo. E às vezes é importante a gente entender, família, que o que a gente está vendo não necessariamente é o que está ali na hora, assim como o professor a mente da gente projeta um né? monte de fabulações, né? Outra coisa, se aparece algo aqui, por exemplo, teu avô desencarnado apareceu aqui, ele é seu avô, ele não é um fantasma. Então, o que você pode fazer? Vô, como é que você tá? Como é que é o plano espiritual? Aproveita e pesquisa. Então as pessoas falam assim, eu queria saber se tem vida após a morte. Aí aparece um desencarnado, por que ela não pergunta? Mas não, porque ela bate o medo. Nós fomos educados na base do medo. É um condicionamento. Você vira adulta, você se abre, mas parte de você ainda tem medo. É o velho do saco embaixo da cama, é o diabo para um, sabe? É o espírito inferior pro... Nós fomos educados na base do medo. Medo do inferno, medo de Deus. Você sabe que teve uma época, na Inglaterra, fizeram uma pesquisa com crianças até 5 anos de idade. Qual que era o maior medo que elas tinham? Deus. Sabe por quê? Toda hora o pai e a mãe falavam, se você não tirar nota boa, Deus pune, Deus está olhando. Castiga. Passaram uma ideia de um Deus colérico e condenador. Sim. Então, o medo está na mente. Você já não está falando de um amor supremo, está falando de um julgador supremo. Vê como que com amor você vai ter julgamento. Então, foi sendo criado toda uma barreira de medo, de condicionamento. Hoje você está adulta e abre uma experiência, mas aí o freio de mão está puxado ainda. Parte de você quer ver, parte de você quer correr ao mesmo tempo. Sim. Nossa, perfeito, professor. Uma outra dúvida que o pessoal deve se questionar também, na verdade, assim, em relação à sua experiência com projeção astral, qual é o maior benefício da projeção astral para quem está se desenvolvendo, por exemplo, na espiritualidade? Eu fui ao velório de vários amigos, do cadáver deles. Sim. Vi vários lá fora. Eu me perguntei, para que eu fui ao velório se a pessoa não está morta? Então isso me quebrou o paradigma, mas eu não vou exigir que o resto do planeta pense como eu. Agora, essa experiência me tirou a ideia de que a morte acaba com tudo. E veja, eu não acredito nisso, eu tenho certeza. Porque eu não estou condicionado numa fé. Eu vi. Sim. Então, eu decidi, nunca mais eu vou a um velório para chorar por alguém. Eu vou para ajudar quem ficou. Porque se alguém, na verdade, não está morto, só passou para outro plano. Então, a perda dessa ideia do medo da morte... Deixa eu dar um exemplo. No imaginário popular, nós criamos um mito que a Dona Morte é uma caveira com um capuz, uma mortalha e uma foice. Aí, por exemplo, o cara chega, o espanhol fala, lá vem ela quem la muerte, la meia-noite. E aí nós passamos no imaginário popular a ter medo de um ente que não existe. Sim. A gente vai desencarnar só porque a gente está vivo, não é porque a Dona Morte vem buscar. Então, isso criou um arquétipo que traz um medo conceitual, que é diferente do instinto de sobrevivência do corpo, que mantém o corpo vivo e tem medo da morte como reação. É diferente como o pensamento que foi inoculado. Tipo, vai atravessar a rua, olha para os dois lados. Isso é instinto, né? Tá? Agora veja, cuidado, lá vem ela. Ela quem, cara pálida? Tá? Então, isso criou um medo no imaginário que as pessoas nem sequer querem conversar sobre o tema, até a hora que acontecer e não saber como lidar. Sim. Então a saída do corpo, ela quebra esse não tem paradigma. Olha, nunca vi diabo nenhum fora do corpo, mas eu vi espíritos que plasmavam que a pessoa tinha medo. Sim. Então, medo do diabo some, medo da morte liquidado, não significando que você perca o medo de morrer. Celular, estamos falando de uma ideia. Segundo, imagina que você aplica energia para ajudar os outros, por qualquer via. E você fala assim, se eu pudesse, tivesse mais tempo, eu ajudaria mais gente.
Só que eu trabalho, tenho minhas limitações. Durante o sono, você sai do corpo, o que você vai fazer? A coisa que você mais quer. Vai encher tuas mãos espirituais de luz, vai pegar uma pessoa doente, dar um passe, vai pegar alguém desencarnado que não está bem, encher de luz. Você exerce lá o que você não consegue tanto tempo aqui. Outra, o contato com seres espirituais elevados melhora você. Porque quando você está perto de gente mais sábia, você aprende. Então você volta para o corpo cheio de ideias e vontade de melhorar. Vai vendo esses benefícios em horas que o seu corpo estaria dormindo. Então, a possibilidade dessa abertura, ela amplia a visão para outro plano, o que alarga o horizonte do ser humano. Nossa, maravilha. Eu não sei se você já assistiu o Doutor Estranho. Ah, o Doutor Estranho... Aquela cena que ele estuda enquanto tá dormindo, é muito isso, o Doutor Estranho, eu acompanhava no gibi, porque ele é um personagem criado na década de 1960 pelo Stan Lee. E no início da década de 70, eu tinha ali 9, 10 anos, havia um grupo de super-heróis da Marvel que eram os defensores. Era o Surfista Prateado, o Hulk, o Príncipe Namor e o Doutor Estranho. E nas histórias ele saía do corpo. Quando, anos depois, eu comecei a ter saída do corpo, o primeiro personagem que eu me lembrei que falava disso era o Doutor Estranho. E aí, com o passar dos anos, essas saídas do corpo dele no gibi se aprofundaram. Não havia recurso tecnológico para fazer um filme sobre ele. Quando o filme surgiu, muita gente foi conhecer o personagem ali. Eu já conheci, já torcia para ter alguma viagem astral no filme. Aí aquela monja dá um toque nele, ele vai para fora. Essa cena. E no original, era um tibetano, que era o mestre dele, não era uma mulher. Só que deu um problema. Quando o filme estava sendo rodado, os chineses falaram, se esse mestre é tibetano, não vai rodar na China. Eles iam tomar um prejuízo enorme. Então trocaram por uma inglesa mulher, para poder fazer o meio de campo e não agredir os chineses e não ficar sem aquele mercado. Mas eu acompanho desde o gibi, quando era criança. Nossa, essa cena dela dando esse toque, né, no peito dele, muito boa. Mas a principal, pessoal, se vocês ainda não assistiram, é a cena do Doutor Estranho dormindo e o espírito dele ao lado, fazendo uma leitura, estudando. São 2 filmes e estão dizendo que vai rodar um terceiro. Ah, legal, aí ó, vamos ficar de olho. E você comentou dessa questão da aplicação de reiki, do auxílio ao próximo, né, nas projeções. E eu gostaria de tirar uma dúvida pessoal e você pode, por favor, assim como você é, ficar sincero para me dar esse conselho. Em alguns momentos eu vou para alguns planos que é um pouquinho mais denso. Ah, acontece. Sim. E teve um dia específico que eu fiz uma aplicação de reiki num rapaz que estava como se fosse num ataque de ansiedade no outro plano. E a energia foi tão forte que quando eu fiz a aplicação, vieram um grupo de pessoas de branco, pegaram ele e levaram para outro lugar. Mas quando eu despertei, Wagner, eu tava com febre no meu corpo físico. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu tô viajando? Ou será que isso é possível? Não foi isso não. Eu não sei se era a sensação do meu corpo que era quente, porque... Isso que eu ia te falar. Às vezes, o normal, quando é uma experiência, é você voltar, o corpo tá frio, porque o metabolismo tá baixo. Só que às vezes, por causa dos chakras, que são os centros energéticos, você volta de lá, e aí a energia dos chakras começa a circular, incluindo a Kundalini, esquenta tudo. Não era febre, não. Eu achei que eu tava Agora, com febre. esse lance é o seguinte... o Arawan tá ali. Então supõe que ele é um espírito denso, apegado aqui. Eu sou um espírito sutil e quando eu passo energia para ele, minha energia atravessa ele porque ele tá nesse plano e eu tô no outro. Mas você, quando sai do corpo, está no meu plano, mas você está ligado ao corpo, então você é mais densa que eu. Então eu levo você até ele e uso você como conduíte, coloco você entre nós dois, dou o passo passa por você e chega nele mesclado, eu te uso para chegar nele. Onde é que isso é feito? Em planos densos. Porque o cara é sutil, o cara denso está aqui, você fica no meio. Então ele usa você como passagem, fala, aplica energia. Ele passa, ela passa por você e entra no cara, o cara passa, vê um grupo de branco e arrebata ele. Perfeito. Então não fiquei com febre, né? Esquentou a tua Kundalini, a tua energia fluiu. Eu achei que... Aí lá vem o pensamento ignorante de novo. Quando aconteceu, gente, acho que eu tô com o obsessor. Não, de jeito, você tava numa assistência espiritual bem legal. Sim.
E pra fechar esse assunto que é maravilhoso, porque dá vontade de ficar até amanhã, né? Aqui batendo papo, gente. É muito assunto, então se você quiser saber mais, dá uma olhada no conteúdo, consuma os livros do professor, né? Mas eu acho que pra gente também entrar num pouquinho do tema dos chakras, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a importância do equilíbrio dos chakras na projeção, ou mais ou menos o impacto dos chakras na projeção. Os chakras são centros energéticos no campo energético humano. Existem muitos chakras, praticamente para cada poro você teria um microchakra na aura, então nós somos todo furadinho. Sabe aquele chocolate soufflé todo aerado? Sim. A nossa aura é toda aerada, mas do alto da cabeça até a base da coluna existem 7 centros, ou melhor, 7 chakras maiores do que os outros. Por quê? Se você olhar, na região onde está cada um dos 7, tem uma das glândulas do sistema endócrino. Pineal, hipófise, tireoide, timo, pâncreas, gônadas, suprarrenais. Então, para cada área dessa tem um chakra coronário, frontal, laríngeo, cardiorrespiratório, umbilical, geniturinário e base da coluna. Eu estou pegando em linha reta, não estou considerando o chakra esplênico do lado ou hepático das mãos. Sim. Então, o trabalho com chakras deixa a energia fluindo e afeta o sistema endócrino, porque cada um deles está ligado a uma das glândulas. Então, esse trabalho é como se ele fluidificasse a energia no corpo. Então, mesmo estando num corpo denso, a energia está sutil rodando. Sim. Porque se eu estou num corpo denso, e corpo humano é matéria, e matéria é energia condensada, eu já estou na condensação, e aí meu pensamento é ruim, minha emoção é ruim, não é só meu corpo que é denso, são minhas emoções e o pensamento. Eu fico todo pesado. Ai, sim. Então, à medida que eu mexo com chakras, tento pensar em algo melhor, sentir algo melhor, essas energias vão ficando mais sutis, mesmo num corpo denso. Então, mesmo num corpo denso, eu sinto que eu estou fluindo. Então, isso muda a vida da pessoa. Sim, perfeito. E para fechar, você gostaria de deixar uma palavra para quem está iniciando agora nas projeções? Olha, é que quem estudar essas coisas, estuda isso para ser feliz, senão não adianta nada. É né? verdade. Porque muita gente quer estudar isso e não percebeu que é uma riqueza ter um conhecimento desse, ele te torna melhor, não superior, te torna melhor com você. Sim. Porque ele te deixa mais em paz, mais alegre. Olha, uma pessoa feliz não enche o saco. Ela tende a transbordar o que ela tem dentro. Cada um tem o que tem dentro. Um estudo desse te deixa bem, você acaba fazendo coisa boa, não é nem porque você é especial. Sim. Simplesmente é o natural. É o natural. Então é isso, pessoal. Falamos um pouquinho aí de projeção. Agora a gente vai chamar o Aruan, um amigo querido, para fazer algumas perguntas sobre o chakra. E, professor, gratidão pelo papo, pela humildade. O Aruan aí, ó, da área xamânica. Da área xamânica, para trazer bastante conhecimento. Gente, beijão, valeu, professor. Arro, família, gratidão. Primeiro eu quero agradecer demais, né, a Ju, a Rádio Chante, a Paola, por esse convite maravilhoso. Estar aqui hoje à frente de uma das pessoas que com certeza a pessoa que eu mais admiro no âmbito da espiritualidade, pela sua humildade, né, pela tua generosidade de estar contribuindo com a sua luz. Então, agradeço demais mesmo. Ora, eu fico contente, a gente está passando, ou melhor, tentando passar coisa boa, né? Então vamos bater um papo aí, eu sei que você tem umas perguntas aí, vamos nessa. Eu até tinha feito 7 perguntas para brincar com 7 chakras, mas daí a gente dividiu aqui, eu vou fazer algumas que vieram mais de pronto. Então assim, ó, depois de tanta experiência que o senhor teve, né, com saída fora do corpo, planos espirituais sutis, né, o que mudou realmente na vida do senhor, assim, né, na forma de enxergar a vida humana aqui na Terra, os medos, as dificuldades, quais são os verdadeiros medos ainda que ainda um pouco estão aí na mente do senhor? Porque todo mundo tem um pouquinho de medo. Comecei acho, tão né? cedo, com 15 anos, e eu vou fazer 65, então quase 50 anos mexendo com isso, que eu não sei como é atravessar uma encarnação sem essa parte espiritual, cara. Começou tão cedo que a minha personalidade, à medida que eu fui crescendo igual menino, virando adolescente e adulto, a parte espiritual foi fluindo junto. O que me ajudou? Eu tendo a parte humana, por exemplo, jogando futebol, indo ao cinema, tendo amigos, gostando de rock, me ajudou a manter o pé no chão enquanto essas experiências iam acontecendo. Então, o que eu conseguia? Equilibrar uma parte com a outra. Então, toda a parte espiritual, ela foi me melhorando a parte humana na maneira de olhar a vida. Como, por exemplo, olhar as perdas pela morte, percebendo que a pessoa apenas passava para outro plano. Para mim isso não era uma crença, então a maneira como eu olhava um velório era diferente da minha família. Sim.
porque eu olhava aquilo como um corpo num caixão e não como um espírito que eu estava vendo do lado de lá. E se eu estava vendo a pessoa do lado de lá, para que eu iria no cemitério do lado de cá? Sim. Quer dizer, isso é meu ângulo de visão, que eu não vou exigir de ninguém que faça o mesmo. Mas a minha maneira de ver, ela começou muito cedo. A questão da imortalidade da consciência, ela te muda tudo, porque ela te tira aquele véu escuro da morte e sem o medo você vive mais plenamente. Olha que paradoxal, tira o medo que você vive melhor, claro. Porque o medo não deixa você viver. O medo são bloqueios, né? Inclusive eu queria fazer um link nessa essa pergunta do medo, porque eu percebo hoje, depois de estudar tanto assim, né, estudar o Senhor, estudar tantas linhas filosóficas, que eu não acredito mais em maldade. Eu percebo que a maldade, na verdade, provém de um medo, de uma dor. Eu vejo que é uma dor em ação. A maldade vem da ignorância, cara. Ignorância. A ignorância é a mãe de todos os medos. Porque se você não sabe o que tem do outro lado, você não avança. Sobrevivência, né? Então, você trava e toda e qualquer pessoa que falar daquilo agride o teu modo de sobrevivência. Sim. Então, você reage com violência. Isso é comum quando você tenta, por exemplo, criar uma abertura explicando um tema natural que a pessoa acha que é dogma, dentro da linha que ela está. Você está explicando algo natural, tá? Você não está contra a religião dela, mas ela acha que você está contra porque você está falando em aberto algo para ela. É uma proteção, então, né? A reação do fanático, qual que é? Agredir aquele que tenta abrir. O que foram as fogueiras da Inquisição durante séculos na Europa? Era pessoas que tinham sensibilidade, eram médiums, que foram queimados na fogueira como bruxa ou bruxa, pela ignorância da época. Então a ignorância, ela é mãe da violência. Porém, existe um paradoxo, Aroa. Alguém preso somente ao intelecto, sem que haja amor e alegria e ética para equilibrar o intelecto, ela desvia para o lado ruim da força e usa o intelecto para manipular e fazer o mal. A história está repleta de exemplos de gente extremamente inteligente e que fazia o mal. Mas olha o paradoxo. Não era para o conhecimento da inteligência dela mostrar que inteligência não é sabedoria? Então, como que a pessoa com a inteligência faz o mal? Porque a inteligência não é a sabedoria. A sabedoria é o somatório da inteligência com a alegria e o amor, em que equilibra tudo. Ou a sabedoria estaria em usar a inteligência com amor e alegria para poder equilibrar. Então não é só o ignorante que faz o mal. Muitas vezes o inteligente também faz usando a inteligência porque falta ética, alegria e amor. Então é sempre um combo de conhecimento, sentimento, alegria e ética, quer dizer, unificar a mente com o coração na atitude. Perfeito. Então, por isso aquela frase faz sentido, os lábios estão cerrados, exceto ao ouvido do entendimento. Isso está no Kybalion, né, que é um clássico do final do século XIX. Inclusive, ali está assim, os 3 iniciados, né, na verdade era um pseudônimo, era um americano chamado William Walker Atkinson, que morava em Boston, mas que escrevia a síntese hermética, que ele tirou lá da tábua de esmeralda do Hermes Trismegisto, e o corpus hermético, ele sintetizou. E esse é um livrinho que é um livrão, porque ele traz no nível público conceitos que outrora eram herméticos. Tanto que tem hermetistas que odeiam o livro, porque o hermético naturalmente é o esotérico, fechado. Como é que você vai falar de algo hermético que está vendendo e aberto? Porém, aquele livrinho, né, com a simplicidade dele, ele abriu o tema para milhões de pessoas que, se não fosse isso, esse tema estaria mais fechado. Para mim é a base. Eu consigo ver o hermetismo em todas as filosofias. Eu acho incrível. Cara, era uma coisa assim. Toda religião ou filosofia tem um lado externo e um lado interno oculto. Por exemplo, no catolicismo, a eleição de um papa não é algo aberto, é algo interno. Então você vai falar, é hermético no sentido, não de ser ocultista, no sentido de estar interno. Hermético é fechado. Então surgiu em grego uma expressão chamada ESO, E-S-O, que é aquilo que está para dentro, guardado. Se eu trocar o S por um X para exo, é aquilo que está aberto. Então, no passado, estudos espirituais eram esotéricos. Hoje, eles são exotéricos, no sentido de estarem abertos. Num cliquezinho no Google, te abre um monte de conteúdos que séculos atrás não seria possível você estudar. Agora, quer ver uma ironia? O Google e a internet são abertos, exotéricos, com X.
Só que tem um monte de gente dizendo assim, eu estava navegando num site esotérico, como se o veículo era exotérico, cara. Então um S e um X derruba muita gente. Legal, a gente estava falando ali de expansão, enfim, né? Como a gente pode estar trabalhando isso também relacionado às nossas emoções. Como é que o senhor vê o papel das emoções humanas, alegria, dor, amor, frustração, no verdadeiro amadurecimento espiritual? Como é que a gente pode estar usando essas emoções para o nosso amadurecimento, Por exemplo, de forma consciente? O ser humano é emocional, está na base. E não se pode reprimir emoção. A psicanálise que explica bem. O pulsão reprimido, ele vai aparecer como neurose. Sim. O que tem que fazer é educar as emoções, não é reprimir as emoções. É, de alguma forma, tentar trabalhar em cima para que o lado dos sentimentos melhores possa fluir e iluminar a inteligência. Sim. Não o lado pesado das emoções. Então, se você falar, por exemplo, ó, picuinha, raivinha, ciúminho, não é igual amor e alegria. Então, você tem num bojo emocional emoções pesadas e emoções as mais sutis nos ajudam a conectar a mente a algo maior. As mais grossas prendem a gente. Na lei humana, faculta atenuante para quem cometeu um crime passional. Por quê, Erwan? Alguém que está emocionado faz besteira. Enquanto que se o crime é frio, ele tem agravante. Então a própria lei humana reconhece. Tomado de emoção, você não raciocina e vai cometer um ato. As penitenciárias estão cheias de pessoas presas que não eram bandidos. Era alguém que chegou em casa e pegou o parceiro ou a parceira com o outro e deu um tiro. Quer dizer, pela emoção não parou para pensar que estragaria a vida. Então a emoção pesada é a nossa cruz aqui na Terra, porque ela tira a capacidade de discernimento. Porém, amor e alegria ilumina a mente. Então o lance é que os sentimentos superiores nos ajudam a educar as emoções inferiores, senão a gente fica travado. Eu que tenho a lua em Gêmeos, né? Eu sei que as minhas emoções são muito... E você parece que é ariano, né? Então, imagina, o ariano é impulsivo, vai de cabeça. Por exemplo, você pega um bode, você irrita ele vem de cabeça. Então, você sai da frente, ele bate na parede. Por um bom tempo eu fui visão de túnel. Então, você só vai em cima. A hora que o bode bateu tanto a cabeça, você fala, peraí, eu já não posso partir. Então, tem um lado emocional nosso que é igual o bode partindo para cima, a gente vai sem pensar. E aí acaba batendo na parede, aí a dor faz a gente parar. Peraí, eu não posso mais, eu não vou perder o impulso, mas eu vou educar o impulso. Porque o impulso só, sem educação, me leva a bater na parede. Perfeito. Eu acho que é até bom eu estar falando sobre isso, até vou fugir um pouco do tema, mas é muito importante, porque a gente fala tanto, né, sobre conhecimento e como colocar em prática tudo isso que a gente está trabalhando aqui, né? Eu hoje sou apaixonado por respiração, pela essa medicina que todo mundo tem aqui de pronta, só que não sabe usar. Então até queria perguntar para o senhor o que o senhor acha, né? Diz que eu vou falar senhor. Mas assim, porque eu percebo que para mim, ariano, super impulsivo, reativo... Respiração para você é fantástica. Respiração é incrível, me ajudou em muitas coisas. E hoje a responder melhor, não ser tão reativo. É a reação que forma, na verdade, esses impulsos pra gente, e na verdade, né, acaba agindo por maldade ou de forma colorida. O ar tá permeado de energia solar, né, estelar. Então essa energia os hindus chamaram prana, o sopro vital. O chinês chamou chi, o japonês chamou ki, o europeu chamou fluido vital, o grego chamou energia. Então, ao inspirar, captamos essa força vital que é a vida. Se você ficar alguns dias sem comer, você sobrevive. Minutos sem respirar já era. Então a principal entrada de energia e vida vem a ser a respiração. Lá na velha Índia, através do yoga, os yogis desenvolveram práticas de usufruir da respiração para poder captar melhor essa força vital de forma inteligente. Por exemplo, o bebê, ninguém precisa ensinar ele a respirar, porém se ele se torna adulto e se torna yogi, ele usufrui melhor de algo que era automático, ele torna consciente. Quando você torna consciente tua respiração, você percebe que alguns estados mentais e emocionais você pode acalmá-los pela respiração. Então, a prática do yoga, só para citar um exemplo, ela te ajuda. Agora, a coisa que mais combate a ansiedade nas grandes cidades que eu tenho visto, além do yoga ser excelente, é o Tai Chi Chuan. O Tai Chi Chuan, uma arte marcial chinesa, que atualmente não é para combate, é para autoequilíbrio. Então, Tai é o que vem de cima, ou seja, a luz. Chi é essa força vital
Chuan, movimente-se, mexa-se. Então, por exemplo, lá em São Paulo, eu vou ali no Parque da Aclimação, 6 da manhã no inverno. Senhores e senhoras chineses, japoneses vestidos de kimono, fazendo no frio movimentos lentos, suando pra caramba, porque o movimento é lento, mas o Qi, a energia, está circulando. Então, você joga a ansiedade para fora no movimento lento e aprende a equilibrar a ansiedade. Então, o Tai Chi Chuan, para quem é muito pilhado e ansioso, tô pilhado, deixa eu fazer o movimento, deixa eu entrar no fluxo. Você acaba se tornando uma pessoa mais equilibrada e você não reprimiu a emoção. Você gastou o excesso no movimento lento, o suor saiu, você fala, tô me sentindo leve, eu não preciso brigar com ninguém. Então são duas áreas muito boas. O yoga, pela parte dos pranayamas, né? E o Tai Chi Chuan, pela questão da ansiedade, você equilibrar ela. Nas tradições nativas que você gosta, também tem trabalhos para você quebrar a ansiedade. Então, por exemplo, um deles, olha, gasta a tua energia na natureza, vai fazer algo. Porque ao gastar a energia, ela não fica presa para te pilhar. Então, vamos fazer atividades aqui, né, que flua a gente. E na área xamânica, o contato com o prana da natureza, a energia da floresta. Você aprende a escutar o som da floresta, que não é apenas as ondas sonoras causadas pelo pio de um pássaro ou um animal. Você começa a escutar o Qi, a energia da floresta, começa a falar com você. Quando você está num estado de meditação, por isso os xamãs ficam quietos para escutar. E no meio da energia da natureza estão os espíritos da natureza, que pode sussurrar coisas legais para você na tua mente. Eu passo bastante por isso. É isso. Eu passo bastante por isso. Lá onde eu moro... Mas, então, dá tempo de mais uma pergunta? 2? Então vamos lá. Agora chegamos no chakra frontal. Aqui a testa. Então, assim, considerando tudo que o senhor já observou, né, sobre consciência humana, dentro e fora do corpo, o que ainda permanece como um grande mistério para você? Cara, muitas coisas. Assim, o que o senhor ainda queria muito, mas não teve chance? Eu lembro de uma entrevista que o senhor deu, desculpa falar assim, é costume. Eu lembro de uma entrevista que você deu, que falou que acessou uma grande alma, um grande espírito de luz, que fez uma pergunta para ele e falou, olha, eu até acessei essa pergunta, mas eu não entendi nada. Foi o seguinte, eu perguntei como é que Deus tinha criado tudo. E eu não estava esperando a resposta que Deus criou em 6 dias, descansou no 7º, nada disso. Como que isso tudo surgiu? E aí esse ser de luz falou, nós também estamos tentando saber. E tudo isso era mental. Mas como? Alguém tem que saber. E ele falou para mim, tem seres no universo que sequer têm forma humana. Eles estão além do tempo e espaço, expandir a consciência cósmica. Eles sabem tudo. Pode perguntar por um deles, depois você me fala? Nós já perguntamos. Tá, e qual é a resposta? A resposta era complexa demais, nós não entendemos. Obrigado. Né? Aí eu falei, qual que é a solução? Falou, a solução é evoluir para um dia se tornar um ser assim compreender. Só vivendo é que se descobre. Quer dizer, a resposta voltou para mim e é aquela coisa, Aruan, como é que eu quero descobrir o infinito se eu não descobrir nem a mim mesmo, cara? Sim. E outra coisa, o ser humano conhece mais a vida do outro do que a própria. Então, o grande passo para descobrir o infinito é descobrir o universo dentro da gente, se harmonizar e expandindo, a gente conecta com algo maior. Mas sem eu mal me conhecer. Por exemplo, imagina alguém fala assim, eu queria um contato extraterrestre, que eu também gostaria que acontecesse. Hoje, se fosse possível. Queria que um ET descesse e fizesse um encontro. Sim. E eu pergunto para a pessoa, mas você, olhando a humanidade briga por cor de pele diferente, política diferente, time diferente, sim, cor de pele diferente. O ser humano nem encontrou com o próprio ser humano. Como é que ele quer encontrar com alguém de fora? E pior, a gente não encontrou nem a gente mesmo, como é que vai encontrar alguém de fora? Vamos fazer um intercâmbio. Intercambiar o quê? O nosso medo? Quer dizer, ET me dá tecnologia e leva a minha ignorância de volta? Então, o contato com a gente mesmo, essencialmente aqui dentro, ele é legal. Por isso, os yogis falavam da meditação. Os mestres da China antiga, os taoístas, falavam do estado de interiorização. Xamãs das tradições nativas vão falar de você. Reverenciar o grande espírito em você. Não há nenhuma outra chave para conhecer o externo sem conhecer o dentro. Exatamente. Gratidão, perfeito, perfeito. E a última, o 7º chakra, claro, tem várias outras, né? Mas vamos lá.
Se o senhor encontrasse um jovem novo, começando um despertar espiritual, né, e buscando compreender a sua consciência além do corpo, talvez até buscando conselhos para, né, viagens astrais, enfim, experiências fora, qual é o conselho, né, que o senhor traria para trazer mais lucidez para esse indivíduo? Pra Olha, essa eu lido com muitos jovens. Sim. Tá? Então a primeira preocupação, põe o pé no chão. Por quê? Uma árvore só vai para cima se estiver bem enraizada. Sim. Então eu conheci muitas pessoas que não só na área da saída do corpo, mas a mediunidade, os chakras e todo esse contexto, até na área xamânica, que abstraíam demais e perdiam o pé no chão, a realidade. E se a pessoa reencarnou, tem algo a aprender aqui. Então o que eu puxo sempre para o jovem é o ponto de equilíbrio. Estuda tudo isso, mas faz tua faculdade, namora, convive normal. Agora, amplia tua consciência, porque isso vai te ajudar a vida inteira a encarar os desafios. Porém, sem perder o pé no chão, a simplicidade natural, conversa com todo mundo. Agora, aqui dentro, você tem algo maior. Avança nisso, para que isso permeie tua vida material, não que te tire da vida material. Então, é curioso, alguém fala, viagem astral, fala, primeiro se enraiza. E aí a pessoa às vezes não entende. Não, para você conseguir ir, você precisa estar bem resolvido aqui. Então, equilibra as duas coisas no meio. É o equilíbrio, né? A gente vê na música que o caminho é o equilíbrio. As notas musicais, elas precisam desse equilíbrio, né? Do tom. O violão, se você apertar a corda demais, ela parte. Se você não apertar nada, ela tá frouxa. Então você precisa equilibrar. Na meditação também, né? Não é muito firme, nem muito relaxado, senão... Araújo, quer ver uma coisa ruim? Se a gente chegar aqui na rua, fora do estúdio, e falar pro primeiro transeunte, você quer meditar? Ele fala assim, eu não mexo com esses negócios das Índias, não. Como se isso fosse uma coisa yoga. Meditar é uma postura da mente. A mente não é oriental ou ocidental. Então, o fato de você ficar equilibrado já é meditação. Perfeito, gratidão. Então, acho que a minha parte, né, aqui com o professor já se encerrou. Agradeço demais mesmo. É uma grande honra estar presente ao lado de alguém que tem tanta luz, tanto conhecimento para oferecer, tanta humildade. Então agradeço ao senhor de coração. Legal a gente bater papo de forma natural, né, Arão? Sim, essa é a primeira vez que eu tô aqui, primeira vez que eu faço uma entrevista com alguém, mas eu não tô com medo nenhum, porque eu tô no lado de uma pessoa que me traz essa tranquilidade. Então o campo dele já oferece isso, né? Oferece a gente poder estar aqui com tranquilidade, buscando o máximo da nossa autenticidade, que eu acho que é isso que sem espiritualidade, sem deixar de ser humano. Sem deixar de ser humano. Eu, que era um verdadeiro cético antes, tá aqui falando sobre isso, não é à toa, né? Não é à toa. Gratidão mesmo, de coração. Legal. Gratidão muito mesmo. Agora tô eu aqui, né, gente? Vocês já me conhecem. Já me veem todos os dias na Chante FM, Rádio que te ouve. Eu vou começar, né, mostrando os livros aqui do professor. Esse livro é o novo, né? Esse é o novo. É a parte xamânica, pelo lado espiritual. Amo. É da editora Alfabeto. O livro já acabou a primeira edição em 3 meses, já está saindo uma nova edição. Nossa, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor escreveu... Você escreveu esse livro com a Betzina, tomou ayahuasca? Não, é o seguinte. Eu escrevi em coautoria com Samuel de Souza, que é um xamã de São Paulo. Ele entrou com a parte histórica e ritualística e eu entrei com a parte espiritual. Então, por exemplo, eu narro ali encontro com xamãs fora do corpo, espíritos da natureza. Então eu peguei o lado espiritual, ele pegou o lado histórico e ritualístico. Então o livro é bem completo, né? Mas ele vai transitar mais em cima da atmosfera espiritual dos valores indígenas. Sim, mas você já tomou ayahuasca? Não, porque nunca precisei. Eu sempre brinco com o pessoal. Não precisa nem não tomar. Precisou. Olha, tá falando com o Araújo, o trabalho que dá para manter o pé no chão. Imagina, qualquer expansor de consciência para mim vai me deixar no excesso. Né? E eu estava também conversando com a Paola, a ayahuasca ela é amazônica. Sim. Então, ela não está no planeta inteiro. Então, você vai pegar um aborígene australiano, ele vai usar algum cogumelo da topografia dele, um índio kahuna no Hawaii, um norte-americano. Então, o erro da pessoa no xamanismo brasileiro, ela quer botar ayahuasca no planeta inteiro. No planeta inteiro. Não, ela é amazônica, sul-americana. Outros povos desenvolveram expansões da consciência com outros elementos. Só que a pessoa às vezes não tem a visão de conjunto. Aí ela quer doutrinar o mundo inteiro com a ayahuasca. Aí já não é uma coisa xamânica, é fanatismo religioso. A gente tem que separar uma coisa da outra. Muito bem, muito bem. Mas como se usa, né, o Araújo vai poder falar, que ele é ali, ó, tá com a camisa de xamanismo.
a medicina ayahuasca não é para todo mundo e nem todo mundo é para medicina ayahuasca. Exatamente. Então vai por temperamento. Sim. Muita gente se abre nessa área e outras não. Sim. Então precisa ter um combo de possibilidades e cada um com seu temperamento ou maneira de ser se envolve com algo que ajude. E isso varia de cultura para cultura. E eu venho aqui trazer, eu sou uma pessoa extremamente sincera, né? Eu tinha ouvido falar da sua pessoa, mas eu nunca tinha pesquisado a respeito, não tinha assistido nenhum podcast, nada. Então a sua presença aqui hoje no estúdio veio através de uma dor minha, porque eu tinha muita paralisia do sono, e isso é recente, tá? Faz, sei lá, 3 meses, talvez. O Arauan também tinha, ele falou, e a Paola também. Eu tenho ainda muita paralisia do sono, e chegou uma época, há uns 3 meses atrás, acho que foi início de janeiro, não, dezembro, que um dia eu achei que eu tinha desencarnado. E aí eu falei, cara, não é possível, eu acordei no meu quarto, primeiro que eu não conseguia mexer meu corpo, eu sentia que a minha alma foi puxada, arrancada do meu corpo muito rápido, era como se eu tivesse assim, ó, numa força tremenda, subido pra lá, pra fora da terra, me tiraram com uma força gigante, ó. E aí, eu acordei, eu não consegui me mexer, eu não consegui mexer nada, e aí o peso no peito de não conseguir respirar, eu falei, vou morrer, agora eu morri, minha filha dormindo comigo, ela tem 4 anos, 5 agora, eu pensei, meu Deus, essa criança vai acordar amanhã e vai ver a mãe dela morta, eu não posso fazer isso com a minha filha, não posso, e nisso, aí aquele sentimento, aquele medo, porque é um desespero, né? Dá um desespero. E quando eu conseguia, assim, tipo, me soltar, tipo, quer saber, se for morrer que vou, não tenho medo da morte, então já tá na hora também, pensei assim, né, na época. E aí, de repente, eu vi no meu quarto, eu tava andando no meu quarto e era muito real, o sonho era muito lúcido, eu tocava nas coisas, mas eu não conseguia tocar, porque a mão não pega a matéria. Sim. Né? Eu fui acender a luz, não acendia. Aí eu olhei e vi Ashtar Shiran no meu quarto. Sabe quem que é Ashtar Shiran? Sim. Então meu contato geralmente é muito com os seres estelares. E tem uma parte aí no livro sobre extraterrestres também. Sim, eu não cheguei ainda porque eu tô lendo, tá? Que daí foi que eu comprei o seu livro. Eu falei, nossa, eu preciso resolver essa situação. O que tá acontecendo comigo? Porque se eu sair e falar pra qualquer pessoa, a pessoa vai achar que eu sou louca. No mínimo louca. E eu tenho isso desde criança, né? Aí eu comprei o livro, aí fui pesquisei, encontrei lá Wagner Borges, Viagem Espiritual. Eu falei, vou comprar esse livro. Eu não acabei de ler ainda, parei aqui, ó. Né? Aí eu não cheguei, acho, na parte A gente estava conversando, eu e a Paola, no primeiro bloco, só sobre a paralisia. Então depois eu assisti, porque eu cheguei depois, a gente estava em outras funções. Mas, enfim, foi isso que aconteceu, mas eu acho que vocês não chegaram a falar dos seres estelares, né? Não deu tempo, não chegamos a falar, não. Do contato com eles, né? Então foi assim, aí o Ashtar Shiran chegou e estendeu a mão para mim. Quando ele estendeu a mão, foi pegar minha mão, eu falei assim, não, se você me tocar agora, eu tinha certeza que eu iria desencarnar naquela noite, que eu iria morrer. Isso foi em dezembro. Daí ele entendeu, ele se afastou. Aí veio uma moça e mexeu na minha nuca, aqui no meu corpo, no chão, e eu senti. E eu acordei no dia seguinte com dor. Que a ligação energética é aqui, ó. Bem aqui, ó. Exatamente. E outra coisa, ele se afastou, não é que ele ia te desencarnar, ele notou o teu medo. Então é isso. Então é igual você chegar perto da criança e falar, é melhor recuar um pouquinho, porque ele não ia te desencarnar, não é isso. Ele notou que você estava com medo, ele não quis forçar nada. Ele foi pegar na minha mão, eu lembro bem dos olhos azuis, eu lembro muito bem. E eu olho pra ele como se ele fosse, assim, um grande irmão e... Pensa bem numa coisa, olha só. Se o ser humano, do jeito que é complicado, tem saída do corpo, imagina uma raça extraterrestre um pouquinho melhor, tem mais saída do que a gente. Então imagina, o cara deixa uma nave lá longe, fora do alcance aí dos satélites da Terra, deixa o corpo dele deitado numa câmara de animação suspensa, sai do corpo e vem pra cá. E eu toco ele. Ele tá em corpo astral também, ele interage com você fora do corpo. Sim. E aí ele vem na minha casa, olha o meu privilégio, eu falo, sai daqui que eu não quero morrer outra hoje. Coisa que você não pensou, olha só, o universo é muito grande. Então imagina que muito tempo atrás você vivia em outro lugar, não a Terra. Isso eu tenho certeza. E aí você tá 2, 3 vidas encarnado aqui, por exemplo. De repente, numa eventual saída do corpo, você vê um extraterrestre. Aí você fala, por que ele apareceu? Ele é daquele lugar onde você morava, ele não esqueceu de você. É igual prisioneiro na cadeia, o primo vem visitar. A Terra é uma penitenciária, o corpo é a célula, o cordão de prata é a algema. E aí vem um primo visitar e você ficou com medo. E o primo deve ter pensado, né? A louca, né? Você já imaginou?
do lado de lá ele fala, puxa, eu tentei ajudar uma terráquea, ela ficou apavorada, ai meu Deus. Mas depois eu meditei, falei, olha, me desculpa, é minha ignorância e tal, mas foram nesses últimos tempos, aí tô contando por que eu te conheci, busquei, já ouvia falar, mas eu não buscava com tanta profundidade. E tudo se encaminhou para que você estivesse aqui, Então, que bom que 2 deu dias certo. antes do meu aniversário, Oh. olha só, de 11 de março, na Rádio Chante. Muito legal, graças também a Paola, né, que nos comunicou. E tem mais uma pergunta para fechar, porque você tem seus compromissos agora, né? Por exemplo, assim, eu tenho muitos sonhos de coisas que vão acontecer. Eu Tá. vou falar de mim, de coisas reais. Eu sei que, tipo, vai acontecer uma guerra daqui a pouco, Tá. enchente, morte, mas é muita desgraça. Eu acordo ruim outro dia e eu penso, gente, eu recebo aquelas informações e muitas dessas informações, até eu entender que realmente eu recebia antes, eu via depois que acontecia, tipo, né, mas a enchente do Rio Grande do Sul, eu sonhava meses antes, que eu tava andando nos botes, resgatando pessoas e crianças caíam do meu colo na água e morriam, bebês. E quando eu via enchente acontecendo e eu via que bebês realmente morreram, que caíram do colo da mãe, aquilo acabou comigo, porque eu falei, eu deveria ter feito alguma coisa. Não, esse é um erro. Porque eu também sou assim, tantos outros. Você não tem a ver com o que rola, você está percebendo a possibilidade daquilo acontecer. O planeta tem uma aura que reflete tudo que está dentro. Então, se vai acontecer algum movimento no planeta, por exemplo, um terremoto, uma enchente, aquilo aparece primeiro na aura do planeta, tempos antes. Você está aqui relaxado, a aura da tua cabeça solta e o chakra da testa, aqui ele amplia. Nesse momento ele capta aquelas imagens do que vai acontecer meses à frente, que já está se instalando igual uma tempestade, que está várias horas se formando, você fala, acho que mais tarde vai chover. Sim. Isso se aplica também, você acaba percebendo. Você não tem a ver com o fato em si, você só está percebendo que você está ligada antes. E por experiência, quando você fala de curadores ou médiuns, como eles têm uma energia que pode ajudar, eles percebem antes que eles já estão ligados antes que aconteça, para na hora que acontecer a energia deles possa ajudar. Então não fica preocupada ou achando que você tem algo a ver. Não. Eventos grandes a gente não tem controle, a gente só percebe. Agora, os eventos pequenos dentro da gente aí é outra coisa. Sim. Mas coisas da natureza, um terremoto que for rolar e desencarnar 1 milhão de pessoas, sempre aconteceu e vai acontecer. Uma pandemia, como a gente teve. Tivemos peste negra na Europa, 100 anos atrás a gripe espanhola, de vez em quando dá uma pandemia. Só que nela um monte de gente parte. Mas se as pessoas olharem essa história e falam, isso já aconteceu várias vezes. Então não é uma coisa no controle da gente, é uma coisa que acontece e a gente tem que fazer o melhor em cima disso. Sim, e aí de repente uma mentalização, Isso. um rezo, né? Veja, da luz. uma prece tua não vai tirar a dor de uma mãe que a criança foi afogada. Mas uma energia tua que você mandar, pode ser que espíritos superiores que estão ajudando aglomere aquela energia e jogue um sentimento bom que acalma o coração dela. Então é o que dá para você fazer, porque eventos da natureza nós não temos controle. E um detalhe, se você encarna num planeta com terremoto, chuva e outras coisas, está dentro do projeto que você possa passar por aquilo em algum momento. Por exemplo, sempre brinco, um desencarnado não tem dor de barriga nem dor de dente. Sim. Mas se você estiver encarnado, você vai ter. Isso não é karma, é um meio denso. Então, às vezes, a gente percebe algo denso, é do jogo. Para fechar agora mesmo, às vezes eu tenho a sensação de viagem ao tempo. Aí quero saber se isso não é uma loucura minha, da minha cabeça. Porque eu já perguntei pra todo mundo, ninguém soube me responder até hoje. Eu não me consolei que ninguém trouxe uma resposta pra mim. Eu acho que muita coisa também as pessoas não têm pra nos dar de resposta. Não, e de repente ninguém sabe a resposta do que você perguntou. Também tem isso. Aí eu tenho muita sensação de que quando eu era pequena, eu, no meu futuro, me visitava. Eu conversava comigo. E hoje, coisas que eu vivo hoje, parece que eu já vivi, mas era como se, não sei, eu tenho uma ligação com o meu eu de pequena e com o meu eu do futuro que vem me trazer algumas informações. Sabe o que acontece? Mas não sei nem descrever. Eu posso te dar uma outra via alternativa. Você estava desencarnada. Então, você projetou, trabalhou para vir fazer coisas cá embaixo. Tá? Um projeto de vida que você está tentando realizar, programado do lado de lá com teus guias espirituais. Então,
toda a tua vida, não os detalhes, mas a parte básica, você já tinha na mente antes de descer. Então, na hora que você desce, a tua mente não tem noção de tempo aqui. Ela fica dando flash do teu projeto hoje, amanhã e atrás, dando a sensação de deslocamento temporal. Isso explica muito mais. Nossa, total, agora eu entendi. É porque eu tenho lembranças de vidas passadas. Eu sei que isso é raro, mas eu tenho. E eu sofri muito até compreender que eram lembranças de vidas passadas. Então eu sei que eu tenho minha memória muito aberta. Isso dói muito porque você lembra do que aconteceu. Isso, e eu sempre brinco, é sempre bom lembrar alguma coisa não tão legal. Explico por quê. Vamos pegar o Aruan que está ali. Supõe que o Aruan chega e fala, teve uma regressão de memória e fala assim, eu fui o Buda. Eu falo, pô, então você piorou de lá pra cá. Agora ele fala, eu fui um cara ruim. Pô, parabéns, você melhorou. Então muita gente quer lembrar, para lembrar que foi Cleópatra, o rei. O mais legal é lembrar algo estranho, porque te dá uma autoestima boa, tipo, puta, ainda bem que eu tô melhorando. Lembrar que você foi algo legal e achar que não tá, te deprime. Sim. Então, ver coisas do passado nos dá força para renovar no presente. Muito bem, professor, gratidão mesmo. Agora 17h07, vamos encerrar por aqui, que eu sei que você tem seus compromissos. Por ter vindo aqui na Rádio Chant FM, Chant, a rádio que te ouve. E um privilégio para todos nós, né? Uma outra hora que eu passar aqui por Santa Catarina, Florianópolis, São José, aí eu venho com mais tempo. Vem com mais tempo, tem a casa do Aruan lá, pousada no meio do mato, né? Opa, deve ser bom lá, hein, Tem os lugares aqui que dá pra conhecer, a gente vai te levar, a gente fica responsável em te levar pra conhecer, pode vir aqui na Chant, enfim, e seja super bem-vindo aqui. Gratidão, tá, professor? Então tá. Vá na luz, na paz, Obrigado. com Deus, com todos os seus guias.